Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Libertando. E assistam esse vídeo até o final. É um vídeo muito importante. Muito importante. Quero falar sobre a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, sensação de morte e tudo isso nesse vídeo. Prestem bem atenção. O que é síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? Síndrome do pânico é um medo com ansiedade, um transtorno obsessivo, com sensação de morte. Vamos falar sobre a síndrome do pânico. O que é, como ela vem, tratamento, o que você pode fazer para amenizar. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um medo geral. É um medo quando a pessoa ela tem medo de tudo. Ela tem um ataque de pânico. Esse ataque de pânico vem sem que a pessoa queira. O primeiro ataque, ele vem, pode ser com o coração disparado, acelerado, com a sensação de morte, com a sensação de estar morrendo, com a sensação das vistas estar escurecendo, com a sensação de desmaio. Eu tenho síndrome do pânico. Quero dizer para vocês que é uma coisa horrível, horrível, horrível. O primeiro ataque que eu tive de síndrome do pânico, eu tinha 14 anos. Fui lá em Ribeirão Preto, eu por uma brincadeira de ficar prendendo a respiração e não sentia falta de ar. Eu prendi a respiração, não sentia falta de ar, e 30 segundos eu já sentia falta de ar. Não sentia. Fui aumentando para 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Até que quando eu levantei, não sei o que eu ia fazer, que eu não lembro mais. Quando eu me levantei, minha vista começou a escurecer, parecia que eu estava num quarto escuro. Meus pensamentos começaram a sumir, a fugir. Foi quando eu cheguei na minha tia e falei: tia, eu tô passando mal. Me cataram, me levaram para o hospital, aí lá eu comecei a passar a minha vida inteira. Começou a passar, tudo que eu vivi começou a passar pela minha cabeça. Aí ali eu comecei a ter crise de ansiedade, aquela crise de ansiedade que parecia que eu levava um soco de dentro do estômago para fora. Uma sensação de morte, sensação do espírito estar deixando o corpo, que eu não sentia meu corpo. Foi horrível, foi horrível. E comecei a ter premonições, que eu ia chegar em alguém e falar: tô passando mal, e ia desmaiar. Com isso, vim embora de Ribeirão Preto o mais rápido possível. Chegando em Igarapava, normal. Não fiz tratamento, não tive remédio, nem nada. Nessa época, o que aconteceu? Com o passar dos dias, fui tendo crises e crises de pânico. Entrei em depressão, fiquei 6 meses preso dentro de casa, assim, com o pé na rua, porque eu tinha medo de andar na rua, de ter uma crise e passar mal. E dentro de casa eu já tinha as crises, ao qual o coração começava tudo, e acelerava no último. Com isso eu tomava água com açúcar. E nisso, um dia eu resolvi sair de casa, passei mal. Mais 6 meses preso dentro de casa, sem pôr o pé na calçada. Eu não tinha coragem de pôr o pé na calçada. Só ficava preso dentro de casa assistindo televisão e com medo e chorando. É uma angústia, eu chorava e eu perguntava: Senhor, por que isso? Senhor, me livra disso, Senhor. Foi onde eu me acheguei mais a Deus. Me apeguei muito com Deus e fui orando, e foi um ano que eu pensei que eu nunca mais ia sair pra rua. Até que eu tive coragem de sair pra rua. Aí eu saía uma esquina pra cá, uma esquina pra lá, uma esquina pra, 2 esquinas pra lá, 2 esquinas pra lá, com os dias. E isso fui perdendo o medo, sem passar mal, e fui me libertando. E me libertei da depressão. Comecei a sair, aí pra festinha, pra carnaval, festa de cana, que tem aqui na cidade a festa da cana. Comecei a sair. Só que nisto, eu saindo, nisso eu fui me desenvolvendo mais, perdendo o medo, até que quando eu entrei
numa usina de cana-de-açúcar para trabalhar. Mesmo com aquele medo, ainda tinha aquele medo, aquele receio de passar mal. Um belo de um dia eu senti uma dor de cabeça horrível, fui ver a meningite. 2 vezes eu internei com meningite, só que foi meningite viral, graças a Deus, não tive sequelas nenhuma. E com o passar do tempo senti novamente a dor de cabeça, fui ver, eu estava com a pressão alta. E nisso eu peguei um remédio, o remédio ele diminui os batimentos cardíacos do coração, e eu peguei e comecei a andar com esse remédio no bolso, na carteira, que se acontecesse do meu coração acelerar, eu tomava aquele remédio. Mas, anos depois, no fim de 2013 mais ou menos, eu trabalhando na roça, já em outro lugar, tive uma crise de pânico, ao qual o ônibus andava, e parecia que não saía do lugar. E aquela ansiedade de chegar em casa, e parecia que eu nunca ia chegar em casa, e ansioso. Aí resolvi ir ao médico. Ir ao médico. Chegando no médico, tomei uma injeção lá, um calmante, deu uma acalmada, beleza. Mas as crises continuaram, e o medo, mesmo eu saindo, eu olhava para um poste, eu tinha medo, eu olhava para uma cerca, eu tinha medo, eu olhava para a rua, eu tinha medo. Eu vi um carro, eu ficava com medo, e aquela crise persistente, e passando os dias, e nada melhorava. Mesmo tomando calmante, tomando injeção, tomando diazepam na veia, nada melhorava. O que aconteceu? Fui no médico. Indo ao médico, clínico geral, me receitou 2 tipos de remédio, cloridrato de sertralina e Rivotril. Nisso, não tive mais as crises. Chegar a ter a crise, tive, mas um pouco mais fraca, mais deliberada. Mas só que quando eu vi que eu ia ter a crise, eu tascava remédio. Tomava o Rivotril para dar aquela acalmada, para sair a crise. Tomava Rivotril e diazepam, 2 medicamentos ao mesmo tempo. Hoje eu só tomo o Rivotril, 1 ou 2, para dormir. Mesmo assim eu não consigo dormir à noite. Eu passo a noite acesa, acordada. Por causa da depressão. Fico pensando. Não consigo agir, fazer nada. Neste momento não ando muito pela rua, não sou muito de sair, ficar indo às casas das pessoas, conversar com os amigos, fico mais preso dentro de casa hoje em dia. Mas aquele medo, eu não sinto mais. Quando é preciso de eu ir ao centro da cidade fazer alguma coisa, pagar uma conta, eu vou, sem medo. Mas eu perdi aquela vontade, aquele prazer de sair, conversar, trocar uma ideia, de jogar uma bola, mesmo que até jogar bola eu não posso. Brincar na escola, porque tem o programa Família para Todos aqui no estado de São Paulo, abre aos sábados e aos domingos, ir lá brincar de carta, de baralho, alguma coisa que tem lá, que faz um dano menor ao meu corpo, porque isso, eu tenho problemas no joelho, desgaste nos 2 joelhos e não posso jogar bola. Mas, voltando à questão do assunto, muitas pessoas têm preconceito a quem tem síndrome do pânico, a quem tem depressão, crise de ansiedade. Gente, não tenha preconceito, porque essas pessoas que sofrem deste problema, como eu, elas não são doidas, elas não são malucas. Isso pode pegar qualquer pessoa, uma pessoa normal que abusa, principalmente os abusadores. Teve 2 pessoas que abusaram de mim, falaram pra mim parar de tomar o remédio, porque eu cheguei a perder 12 quilos, falaram, para de beber esse remédio, rapaz, você tá magro, olha como é que você tá. Essas 2 pessoas tiveram o mesmo problema que eu, diferente um pouco, mas o mesmo problema que eu. Abusaram, não se deve abusar. Uma outra pessoa abusou de mim também, ficou com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Abusou da minha pessoa. E a depressão, síndrome do pânico, vem com TOC também. Eu tenho um pouquinho de TOC, só que eu não demonstro pra ninguém. Eu fico mais na minha, ninguém sabe que eu tenho TOC. O transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, o que é? É a mania de você ir lá e fazer as mesmas coisas várias vezes. Você tem uma contagem de números, ou não, mas você vai lá e às vezes você tranca o portão uma vez, destranca,
tranca, destranca. Não, este caso não acontece comigo. Pessoas que vão e voltam para ver se a maçaneta do carro está fechada, fica aí, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mania de olhar a sombra, para ver se a sombra está lá. Várias manias. E isso tem tratamento? Tem. Quem cura? Deus. A primeira vez que eu tive a síndrome do pânico, quando eu comecei a sair sem tomar os remédios, Deus me curou. Mas eu deixei a me levar pelo... Eu não sei o que aconteceu comigo para eu estar tomando esses remédios até hoje. Eu não sei o que me levou a ter aqueles ataques de pânico constantes e ao qual eu tivesse que tomar remédio, porque antes eu vivia uma vida com, mesmo tendo a depressão, sem tomar remédio, saía mais. Hoje tomo os remédios, Rivotril e cloridrato de sertralina, alivia bem, ajuda. Mas eu não posso ficar sem esses remédios, porque eu já viciei no Rivotril, já fazem 5 anos que eu tomo Rivotril, 5 anos que eu tomo cloridrato de sertralina. Depressão tem cura, síndrome do pânico tem cura? Tem. Quem cura? Somente Jesus, Deus cura. Isso não quer dizer que a minha fé é fraca, é pouca, porque Deus deixou os remédios, os médicos, a medicina, para aqueles que não têm a fé suficiente para serem curados. Tomem os remédios, tomar os seus remédios e serem curados ou amenizados pela dor, seja pelo que for. Porque se não existisse o remédio, a pessoa fosse fazer uma cirurgia. Como que a pessoa ia fazer uma cirurgia acordada, sem uma anestesia? A pessoa ia sofrer, ia morrer na mesa de cirurgia. Então existem os remédios para a pessoa dormir na mesa de cirurgia, existem os remédios para anestesia, anestesiar a pessoa fazer uma cirurgia para que ela não morra. Já pensou a pessoa com um apêndice, a barriga, aquela dor horrível, igual eu já tive um apêndice inflamado, que eu quase morri de tanta dor, quando eu tinha 10 anos, no dia do meu aniversário, estava fazendo 11 anos. Se não existissem os remédios, eu estaria morto, eu teria morrido. Então Deus deixou a medicina para nós também, a boa medicina. Voltando ao assunto, a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é quando você quer uma coisa e aquela coisa não chega, você sente até uma coisa assim no estômago, assim, você quer muito aquilo, que chega aquele dia e aquele dia não chega. Isso é uma ansiedade mais normal. Agora a ansiedade compulsiva, a ansiedade forte, é quando você está num lugar tranquilo e começa a te apertar aquela ansiedade, você vai ficando ansioso, a hora não passa, não chega e dá uma crise. É só quem tem para saber. Só quem tem a ansiedade e o pânico para saber o que é síndrome do pânico, a ansiedade. Existem pessoas que têm transtorno bipolar, esse não é o meu caso. Eu não tenho transtorno bipolar. Essas pessoas sofrem. Existem pessoas que têm esquizofrenia. É um transtorno. Essas pessoas sofrem, não é o meu caso. E muitas pessoas discriminam. Não discriminem, porque isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Ter uma esquizofrenia, ter uma síndrome do pânico, um transtorno bipolar, um toque. Não abusem, gente. Por favor, eu peço para vocês, não abusem dessas pessoas, não riem delas. Essas pessoas sofrem. Isso pode pegar qualquer um, acarretar em qualquer um. Essas pessoas não são loucas. Na síndrome do pânico, existe também aquela sensação de morte. A pessoa, do nada, vem aquela sensação de morte, parece que ela está morrendo. Não sei como que é, eu nunca morri para saber, mas parece que é uma sensação de morte. Você está morrendo e o seu espírito está deixando o corpo e vem aquela sensação horrível, aquela coisa mais horrenda do mundo. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Eu não desejo isso, porque é horrível. Só quem já teve e tem e sabe para poder falar. Não abusem, não discriminem essas pessoas. Ajudem-as com palavras,
com amor, com afeto, com carinho. Você vai se livrar disso. Ajude. Procure um médico se você tiver um ataque de pânico. Você talvez não saiba. Procure um médico. Aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Ou ele mesmo pode o clínico geral pode te passar os remédios para você se ver livre ali por um tempo e até o tempo de você ir do psiquiatra. Porque se você não tomar o remédio, você estiver com as crises diárias, repentinas, você não vai conseguir nem ir ao médico, você vai entrar em depressão, você não vai conseguir ir ao psiquiatra, melhor dizendo. Você vai entrar em depressão e vai ficar preso dentro da sua casa. Mas você que tem depressão, que não sai de casa, ore, peça muito a Deus, peça bastante ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, que você vai conseguir sair dessa. Porque eu consegui. Talvez faça até mais tempo que você esteja preso dentro da sua casa, 2, 3, 4, 5 anos. Ore a Deus, peça a Deus. Tem pessoas que têm a depressão, que elas têm medo do claro, só querem ficar no escuro, arrancam a fiação com a mão e ficam só no escuro e não querem ver ninguém. Ajudem essas pessoas, procure um médico, vá no juiz, procure promotor, às vezes a pessoa não quer ir, procure um promotor para que ajude a levar um médico na casa dessa pessoa, pela justiça. Porque você estará ajudando essa pessoa. No meu caso eu não precisei disso, mas procure, se é um familiar seu, é um ente querido, ele não vai ao médico, vá no promotor, pro promotor, e peça para o promotor mandar um médico para aquela pessoa na casa dela, na sua casa. Procure ajuda, não fique assim, tudo tem solução para a vida, tudo passa, tudo nessa vida passa, para você não ficar preso nessa depressão, porque é horrível ter depressão, síndrome do pânico. É horrível, os pensamentos são pensamentos ruins, tem pessoas que têm pensamentos suicidas, eu já tive e não tenho mais. Tem pessoas que se matam, tem a depressão, a síndrome do pânico, elas se matam, elas tiram a própria vida. Então, ajudem essas pessoas. Se você vê que uma pessoa está com um comportamento estranho, converse com ela, com carinho, não com grosseria. E tenhamos fé que o Senhor cura tudo isto. E tudo isto sai de nossas vidas. Essas coisas ruins. Porque isso é o mal. Isso é um problema espiritual que vem com o mal. Pode ser um problema na alma, um problema físico. Mas os remédios ajudam. E é isso daí, pessoal. Fé em Deus, fé no Pai. Que tudo dá certo. Eu espero que tenha ajudado vocês nesses assuntos. E você que está tomando seu remédio, não pare de tomar do nada, porque você pode ter uma crise abrupta. Não fique sem os seus remédios, porque você pode ter uma crise de dependência do remédio. E não tome remédio sem o conhecimento médico, sem você ir ao médico, sem receita. Não tome. Não tome, vou pegar emprestado dos outros. Não pegue. Procure o médico que ele te passará o remédio. Procure um psiquiatra, procure um clínico geral, que aí ele te encaminhará para um psiquiatra. E tudo vai dar certo. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, tenha fé em nosso Deus, nosso Criador. Ele nos ama, Ele não nos quer ver sofrendo. Vamos, que tudo dá certo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo. Comenta aí se você tem depressão, conhece alguém. Deixe seu comentário aí. Se inscreve, deixe seu like, ative o sininho de notificações. E é isso daí. Fé em Deus, fé no Pai, que o inimigo cai.